Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 26 de fevereiro de 2024, o 127º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Vou iniciar este vídeo relatando um parecer muito especial registrado numa carta a congressistas dos Estados Unidos em 17 de janeiro por 10 executivos aposentados de alto escalão do FBI, que dão o seu parecer sobre a questão dos imigrantes, questão essa que já abordei intensamente nos vídeos 123, 124 e 125. Portanto, estou falando desse assunto desde novembro de forma mais enfática. O que eles escreveram está perfeitamente em linha com as preocupações que eu tenho colocado aqui no canal. É um aviso impactante e muito assustador para certas pessoas, principalmente por ter sido escrito essa carta, esse parecer, por executivos do mais alto nível do FBI. Vamos a ela, então, vamos a essa carta. Ela é intitulada, abre aspas, os Estados Unidos enfrentam um perigo novo e iminente, fecha aspas. Eles chamam a atenção para alguns pontos vitais para a segurança nacional dos Estados Unidos. Vou destacar aqui alguns trechos onde nós podemos ler as partes mais importantes. Vou narrá-los em sequência, ainda que na carta eles não estejam dessa forma. São trechos que eu fui destacando e vou colocá-los aqui numa sequência. Abre aspas, início da carta. Como ex-executivos sêniores do Federal Bureau of Investigation, FBI, com profunda experiência no combate aos perigos para a nação, escrevemos para expressar a nossa preocupação sobre uma ameaça atual e específica que pode ser uma das mais perniciosas que já ameaçaram os Estados Unidos. Em outro trecho, eles dizem: a ameaça que hoje denunciamos é nova e desconhecida. Na sua história moderna, os Estados Unidos nunca sofreram uma invasão da pátria e, no entanto, uma está a acontecer agora. Homens em idade militar de todo o mundo, muitos deles de países ou regiões não amigáveis aos Estados Unidos, estão pousando em ondas em nosso solo aos milhares, não caindo em terra de um navio ou saltando de paraquedas de um avião, mas sim a pé através da fronteira. Em outro pedaço, eles continuam. Seria difícil exagerar o perigo representado pela presença dentro das nossas fronteiras do que é comparativamente um exército multidivisório de jovens adultos solteiros do sexo masculino, provenientes de nações e regiões hostis, cujos antecedentes, intenções ou lealdade são completamente desconhecidos. Em outro trecho, eles acentuam: as Forças Armadas e as leis do país e outras barreiras de proteção naturais que proporcionaram a segurança tradicional no passado foram completamente contornadas nos últimos 3 anos. E continuam. Além disso, não são apenas provenientes de regiões ligadas ao terrorismo, essas pessoas, mas também da China e da Rússia, adversários hostis dos Estados Unidos, com aspirações de devastar a infraestrutura nacional. Esses homens são potenciais operadores no que parece ser uma penetração acelerada e estratégica, uma invasão suave, concebida para obter acesso interno. Eu vou repetir essa parte. O que parece ser
uma penetração acelerada e estratégica, uma invasão suave, concebida para obter acesso interno a um país que não pode ser invadido militarmente, a fim de infligir danos catastróficos se e quando os inimigos considerarem necessário. Vou repetir: se e quando os inimigos considerarem necessário. Em outro ponto, eles dizem assim: esta nova realidade, esta ameaça, nunca vista antes, merece maior atenção. E continuam: o país foi invadido, uma invasão que continuará enquanto os inimigos da nação perceberem que será tolerada. Vou repetir a frase muito importante, esse destaque da carta deles. O país foi invadido, uma invasão que continuará enquanto os inimigos da nação perceberem que será tolerada. Em outro ponto, eles dizem assim: sabendo de tudo isto, seria uma farsa vergonhosa se algum ataque terrível, um ataque evitável, ocorresse contra americanos inocentes ou contra a infraestrutura que mantém a nação segura e a funcionar. Ou seja, eles chamam atenção para a farsa vergonhosa se algum ataque terrível e evitável ocorrer contra os americanos. Em outro ponto, eles dizem assim: se isso acontecer naturalmente, o governo terá falhado gravemente no seu dever de proteger. Fecha aspas, são trechos que eu destaquei, os principais trechos de uma carta escrita por 10 membros sêniores aposentados do FBI, endereçada a congressistas. Como eles mostram, os Estados Unidos já foi invadido agora, e é de se esperar, então, por um catalisador. Para que vocês tenham uma referência, a carta é assinada por Kevin Brock, Chris Swecker, Timothy Hiller, Ruben Garcia Jr., Mark Morgan, David Issadi, William Gavin, Timothy McNally, George Weiss, David Mitchell. São 10, dos 10, 8 foram diretores assistentes e 2 agentes especiais do FBI. São pessoas que fizeram uma carreira de destaque e que formalizaram suas advertências para algo que, ao meu ver, é a maior ameaça real aos Estados Unidos no momento e de difícil ou muito improvável anulação, porque esse catalisador interessa aos DGs, já está maduro e já está praticamente apenas aguardando o momento de ser acionado. Eu comecei a mostrar esta ameaça em novembro de forma mais enfática. E em janeiro, esses 10 profissionais do FBI escreveram esse texto totalmente em linha com o que eu antecipei a vocês. Acompanhar o movimento das peças nos mostra bastante quanto ao rumo do jogo, pois confirma o raciocínio e metodologia exposta no canal e sintetizada no vídeo 126. Para entender melhor a abordagem do canal e compreender os vídeos em sua plenitude, peço àqueles que ainda não viram, recomendo fortemente que vejam o vídeo 126 e também revejam os anteriores, que possuem conceitos fundamentais e estruturantes, como, por exemplo, os vídeos que abordam desdolarização, guerra de quinta geração, escassez, dívida, sabotagem ao Brasil, China, guerras proxy, PIX e CBDC, sabotagem ao Ocidente, simulação do ataque ao sistema financeiro, investidores capitalistas que fortalecem a China comunista, parábolas como a da represa e tantos outros vídeos. Eu citei aqui apenas alguns temas que são estruturantes e muito importantes. São 127 vídeos e 24 lives na parte aberta, portanto, 151 momentos
de transmissão de informação. Ao todo, existem 326 vídeos no canal. É muito importante, na verdade, essencial, vê-los e revê-los. Como já disse, este não é um canal de notícias, mas um canal de informações que são estruturadas numa sequência lógica dentro de uma didática exclusiva. Ver os vídeos anteriores desde o início vai ajudá-los muitíssimo no entendimento da dinâmica do jogo e a vocês poderem proteger-se e aos seus, aqueles que estão próximos. Vou voltar a enfatizar que eu sei que logo depois que saem os meus vídeos, muitas pessoas usam essas informações e criam novos vídeos e reproduzem esse conhecimento sem citar o crédito. Eu estou ciente disso porque vocês têm me avisado. Essas pessoas são intelectualmente desonestas, mas ainda assim fazem um trabalho de propagar o conhecimento e a informação que pode ajudar a mais pessoas. Bem, as peças se movem rápido para acelerar o desfecho com antagonismos crescentes. Esse acirramento dos antagonismos é um ingrediente essencial para gerar o caos e é o foco dos DGs agora, como mostrei no vídeo 126. Antes de entrar no movimento das peças, quero salientar mais um ponto. Um dia depois da publicação do vídeo 126, da sua divulgação, onde eu alertei para os ataques cibernéticos no curtíssimo prazo, os celulares nos Estados Unidos sofreram um colapso em várias partes do país, um dia após eu divulgar o 126. A AT&T, empresa responsável pela falha dos celulares, disse num comunicado que não sabe a causa do problema, mas supõe que não foi um ataque hacker. O fato é que até o momento eles não sabem o que aconteceu. E também o fato de não terem esclarecido a causa do colapso ou não quererem torná-lo público mostra o quanto estão despreparados. Muito bem, após essa breve introdução, vamos então ao movimento das peças, a começar pelo cavalo. O Pentágono está pronto para começar a equipar a Ucrânia com uma bomba de precisão de longo alcance que ainda sequer existe no arsenal dos Estados Unidos. Trata-se de um artefato chamado bomba lançada no solo de pequeno diâmetro, na sigla em inglês GLSDB. Ela é guiada com precisão, um projeto que foi criado pela Boeing e Saab, um projeto conjunto das duas. E ela compreende um explosivo de 250 libras que é acoplado a um motor de foguete e disparado de lançadores terrestres. Como eu disse, os Estados Unidos não o terão agora no seu arsenal, mas enviarão para a Ucrânia e esta sim terá esta arma estratégica. A prioridade, do ponto de vista de segurança, é a Ucrânia, segundo o entendimento dos DGs. Mais armas significa mais dinheiro, e o complexo industrial militar precisa de mais recursos para alcançar seus objetivos. Um anúncio importante foi feito este mês, quase que como uma indiscrição. Depois do anúncio feito pela Agência de Cooperação e Segurança de Defesa dos Estados Unidos, no início do mês, tornando público que o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado haviam aprovado um acordo de venda para a Índia de drones MQ-9B Sky Guardian, aquele Predator, um dos drones mais letais do mundo, que tinha sido aprovada a venda para a Índia. Agora os Estados Unidos divulgaram o pacote completo, incluindo detalhes do que estão vendendo para a Índia.
A Índia ficou bastante irritada pela revelação dos detalhes, pois é uma informação sensível. De acordo com a declaração dos Estados Unidos, todo o acordo compreende 31 aeronaves MQ-9B Sky Guardian, Predator, 170 mísseis Hellfire, 310 bombas laser de pequeno diâmetro, 161 sistemas integrados de posicionamento global e navegação inercial e outros equipamentos relacionados. A Índia tem uma forte demanda por drones de alta altitude e longa duração, na sigla HALE, especialmente porque o seu arquirrival e vizinho, a China, possui uma significativa flotilha de drones armados. Os drones têm mostrado sua eficácia no campo de batalha e têm sido disputados por aqueles que desejam ser protagonistas. Aliás, por falar no MQ-9, o drone mais letal dos Estados Unidos, os Houthis do Iêmen afirmam ter danificado gravemente um navio mercante do Reino Unido, Ruby Mar, e destruído um drone MQ-9 dos Estados Unidos. As autoridades de defesa americanas confirmaram ao The New York Times que um drone MQ-9 Reaper foi abatido. Cada MQ-9 tem um custo estimado de 32 milhões de dólares, cada drone. Pelo jeito, a série de bombardeios promovidos pelos Estados Unidos e Reino Unido aos Houthis não os está desmotivando e muito menos os impedindo de seguir com seus ataques, ainda agora. Voltando então só a falar da Ucrânia, onde falamos daquele arsenal, o novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, é importante realçar, esse novo comandante é o general Alexander Syrsky. O presidente Zelensky demitiu o chefe anterior das Forças Armadas, que era muito popular, mas também teimoso, e fazia sombra a Zelensky, que ficou com medo dele se candidatar à presidência, o que não é nem um pouco bom para o presidente atual, Zelensky. E substituiu esse comandante por outro mais discreto. O fato interessante a citar é que o novo chefe das Forças Armadas da Ucrânia é russo e vem de uma família de muitos militares russos. Seu avô do Alexander, general Alexander, seu avô morreu defendendo Leningrado na Segunda Grande Guerra em 1941 e seu pai é aposentado do exército russo. Ele, o general Alexander, nasceu em 26 de julho de 1965 em Novinky, vila localizada a menos de 145 quilômetros a leste de Moscou, na região de Vladimir. Começou ele a sua carreira também na Rússia. Em 1982, ele ingressou na Escola Superior de Comando de Armas Combinadas de Moscou. Ou seja, enfim, para encurtar, temos agora um russo a comandar os militares ucranianos. Nos primeiros movimentos após a nomeação do novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrsky, aconteceu algo diferente. A Rússia conseguiu tomar a cidade de Avdiivka. Essa cidade é considerada chave no Donbás, região em disputa entre a Ucrânia e a Rússia. O canal ucraniano Strana conversou com vários militares ucranianos que tiveram que sair de Avdiivka sob o ataque russo. Eles relataram como foi a retirada da cidade. Abre aspas. Eles disseram, abre aspas, na verdade, nada foi feito para uma retirada organizada da cidade. Nós nos retiramos sozinhos por nossos próprios meios e não havia transporte de evacuação. Fecha aspas. E depois eles ainda
colocaram uma crítica à situação das forças ucranianas. Eles concluíram, abre aspas, os russos, tendo assumido novas posições, trazem imediatamente equipamentos poderosos e rapidamente constroem fortificações poderosas. Infelizmente, esse não é o caso conosco. Fecha aspas. Oleksandr Tarnavsky, que lidera as forças ucranianas que operam no sudeste da Ucrânia, descreveu o cenário sombrio enfrentado pelas suas tropas em Avdiivka e disse que a Rússia está, abre aspas, praticamente varrendo a cidade da face da terra. Fecha aspas. Militares russos disseram que encontraram na cidade conquistada, Avdiivka, encontraram lá evidências de militares da OTAN lutando disfarçados de mercenários. Eles têm defendido que a guerra da Rússia não é contra a Ucrânia, mas contra a OTAN. Putin disse que Biden seria sua escolha para presidente dos Estados Unidos. E é fácil perceber porque Putin prefere Biden quando se tem em conta um relatório divulgado recentemente pelo conselheiro especial Robert Hur, referente à investigação sobre o tratamento de documentos confidenciais por Biden. O relatório de Robert descreveu Biden como sendo, abre aspas, um homem idoso simpático, bem intencionado e com memória fraca, fecha aspas. O relatório também se referiu à aptidão mental do presidente, como sendo ela, abre aspas, turva, significativamente limitada e mostrou sinais de faculdades diminuídas e memória deficiente, fecha aspas. O procurador-geral da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, está pedindo à vice-presidente Kamala Harris que invoque a 25ª emenda para substituir o presidente Joe Biden em meio a preocupações crescentes com a sua saúde mental. A carta do procurador-geral da Virgínia Ocidental surge depois de vários legisladores terem apelado ao procurador-geral Merrick Garland para invocar a 25ª emenda após o relatório do procurador especial Robert. Assim, diante desse quadro, desse diagnóstico de Biden, fica claro que Putin prefere a ele porque Biden é inapto para ser presidente. Simples assim. O deputado Mike Turner, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados, disse que o país está sob, abre aspas, séria ameaça à segurança nacional, fecha aspas. Militares dos Estados Unidos disseram ao jornal New York Times que a Rússia está desenvolvendo uma arma nuclear espacial antissatélite. Fontes ouvidas pela Reuters também confirmaram que a ameaça estaria ligada a operações no espaço envolvendo a Rússia. O governo Biden não comentou o assunto, que está sob sigilo. Até o momento, ninguém sabe se a informação procede ou não, devido ao fato de ela estar classificada. O deputado Michael Waltz, republicano da Flórida, disse durante uma palestra em 5 de fevereiro no Heritage Foundation, um think tank conservador, que a Marinha dos Estados Unidos carece de navios e tripulação suficientes para conduzir uma guerra com a China. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, a situação não é boa. Simplesmente não temos navios de guerra, navios comerciais ou capacidade de construção naval suficientes. Fecha aspas. Um slide vazado do Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos, que mostrei aqui na época em que ele foi vazado, revelou no ano passado que a capacidade de construção naval da China era cerca de 232 vezes maior que a dos Estados Unidos,
Vou repetir: a capacidade de construção naval da China é cerca de 232 vezes maior que a dos Estados Unidos. Na época, eu comentei isso extensamente no canal. Os 4 principais estaleiros chineses que constroem essas embarcações para a Marinha Chinesa também constroem embarcações civis, contando com financiamento ocidental. No ritmo atual, caso consiga reverter a tendência, levará décadas para os Estados Unidos recuperar sua capacidade de construção naval a ponto de competir com a China. Levará décadas. Enfim, é como eu venho mostrando no canal: o dinheiro ocidental financiando o poder armado chinês e o Ocidente sendo sabotado por dentro. E se as coisas não estão boas no mar, parece que também não estão boas no ar, porque também está complicado. O Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais divulgou um relatório onde mostra que a Força Aérea dos Estados Unidos precisa emparelhar suas aeronaves de combate tripuladas com drones de próxima geração, que são conhecidos como aeronaves de combate colaborativas, CCA. Aeronaves de combate colaborativas. E ele precisa emparelhar as aeronaves tripuladas com o CCA para obter superioridade aérea necessária em uma guerra contra a China. O problema é que esses drones CCA ainda não estão disponíveis. Os contratos para o seu desenvolvimento e posterior produção ainda estão sendo assinados com 5 empreiteiros militares. Em comparação com a China, o relatório observa que a Força Aérea dos Estados Unidos atualmente, abre aspas, opera uma força que é a mais antiga, a menor e a menos preparada de sua história, fecha aspas. Referindo-se à comparação entre o poder militar chinês e o dos Estados Unidos, Mark Kunzinger, um coronel reformado da Força Aérea, disse o seguinte, abre aspas, as tendências do orçamento de defesa nos dizem que é simplesmente irracional presumir que a Força Aérea ou o Departamento de Defesa em breve será capaz de igualar aeronave por aeronave, arma por arma, navio por navio e assim por diante, fecha aspas, referindo-se a igualar a China. Ele diz que é irracional prever isso para breve. Pois é, demoraram muito para perceber o risco. Existe agora uma corrida dos Estados Unidos contra o tempo para reduzir esse risco, e os chineses sabem que não poderão esperar muito. Eles não podem esperar que os Estados Unidos se recuperem. Por isso, há uma contagem regressiva. Eu tenho um vídeo bem antigo onde eu falo da corrida armamentista, há alguns anos atrás, aqui no canal. Estados Unidos e OTAN preocupados com o recrutamento de seus militares pela China. Estão bastante preocupados. O general James Hecker, ao se referir ao recrutamento chinês de pilotos da OTAN, disse o seguinte, abre aspas, houve tentativas bem-sucedidas de múltiplas nações. São muitas nações da OTAN, fecha aspas. E ele concluiu, abre aspas, portanto, continuamos a bater o tambor para garantir que todos os militares aposentados, e especialmente os pilotos, estejam cientes de que esse esforço está em andamento, referindo-se aos chineses, e que é inaceitável, fecha aspas. Pela primeira vez, Israel atacou uma cidade bem no interior do Líbano, numa região de maioria sunita. Sidom é a terceira maior cidade do Líbano e a região atacada fica a pelo menos 45 a 60 quilômetros da fronteira com Israel. Se houver agora um ataque a Rafah, a situação poderá sair do controle. Tudo leva a crer que o conflito com o Hezbollah
poderá escalar fortemente. Vamos então agora ao movimento da peça Torre. Um pedido inusitado chamou a atenção do mercado. O Banco Central Europeu pediu a alguns bancos que monitorassem de perto a atividade nas redes sociais para detectar uma piora no sentimento que poderia levar a uma corrida aos depósitos, disseram a Reuters 2 executivos bancários, ou seja, o Banco Central Europeu pedindo aos bancos para monitorar as redes sociais se perceberem que haverá saques, uma corrida aos depósitos. E o Banco Central Europeu, na sua análise de estabilidade financeira de novembro, escreveu o seguinte, abre aspas, as redes sociais permitem que a informação se espalhe mais rapidamente, mas também podem desencadear ou amplificar choques. Fecha aspas. Essa é uma evidência clara de que eles estão preocupados e querem se antecipar a algum movimento impactante no mercado financeiro, como, por exemplo, saques devastadores. Um sinalizador importante da atividade econômica são as empresas de logística, pois o volume de mercadorias transportadas dá um sinal da saúde do comércio. Pois bem, a UPS, uma das maiores empresas de entrega do mundo, anunciou 12 mil cortes de emprego após relatar um declínio no volume de pacotes enviados. Vou repetir, após relatar um declínio no volume de pacotes enviados. O diretor de comunicações financeiras e estratégicas da UPS, Brian Hughes, disse ao USA Today, abre aspas, em 2023, as condições externas e econômicas dinâmicas levaram a um volume menor e a um declínio de mais de 9 bilhões de dólares nas receitas ano após ano. Fecha aspas. Se as mercadorias transportadas diminuem, por óbvio, não estão ocorrendo vendas em volume expressivo. O comércio está declinando. Logo, isso aponta para uma futura provável retração da economia. Outro sinal, as gigantes de tecnologia, as 7 grandes, a Alphabet, controladora do Google, né, a Alphabet, a Apple, a Amazon, a Meta, a Microsoft, a Nvidia e Tesla estão a fazer demissões, sendo que as 5 primeiras estão fazendo demissões em massa, mesmo tendo obtido lucros recordes. Eu já havia mostrado essas demissões aqui em vídeos anteriores. Inclusive, sinalizei há muitos anos atrás que os acionistas dessas empresas estavam vendendo o seu controle acionário dessas mesmas empresas altamente lucrativas. Muito bem. E não são só as grandes que estão demitindo. No total, quase 32 mil trabalhadores foram demitidos de 122 empresas de tecnologia nos primeiros 45 dias do ano. 122 empresas demitindo 32 mil trabalhadores nos primeiros dias do ano. O que eles estão vendo no horizonte, que a maioria não vê? Vamos aguardar. Bob Nardelli, ex-CEO da Home Depot e da Chrysler, disse à Fox Business que a economia americana não está indo bem, devido à inflação e às dispensas de funcionários em massa. Acabamos de falar disso, não é? Ele alegou que está havendo uma mudança tremenda. Sobre as taxas de juros em alta, ele disse o seguinte, abre aspas, vimos empresas onde tínhamos despesas com juros da ordem de 2 milhões, agora explodirem para 12, 13 e 14 milhões. E o fluxo de caixa livre que geramos vai para a despesa de pessoal. Não podemos suportar o tipo de taxas de juro em que estamos enterrados hoje. Fecha aspas. Eu avisei aqui não uma nem duas vezes
que as taxas altas de juros necessárias para controlar a inflação matariam as empresas e as famílias. Assim está acontecendo. O Federal Reserve aumentou a taxa básica de juros 11 vezes entre março de 2022 e julho de 2023, no esforço para derrotar a inflação elevada. O resultado foram taxas de financiamento muito mais elevadas para empresas e consumidores, incluindo hipotecas e empréstimos para a aquisição de automóveis. Eu falei dessa sinuca de bico em que estava o Federal Reserve e o que essas altas taxas ocasionariam em vários vídeos anteriores. Corroborando toda essa visão, o ex-secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, fez um alerta numa entrevista à Fox News em 31 de janeiro. Ele disse que a economia dos Estados Unidos enfrenta problemas significativos e acrescentou, abre aspas, veremos uma desaceleração significativa da economia dos Estados Unidos nos próximos 6 meses, fecha aspas. Vejam como as análises todas estão convergindo para um mesmo diagnóstico. Agora vamos ouvir o maior banqueiro dos Estados Unidos, que também já citei aqui várias vezes. É o CEO do JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos, Jamie Dimon. Ele alertou para uma potencial rebelião do mercado devido aos gastos desenfreados de Washington, que aumentam a dívida do governo dos Estados Unidos, enfatizando que o ponto em que a dívida pública dos Estados Unidos se tornará insustentável aproxima-se rapidamente. Vou repetir. Ele enfatizou que o ponto em que a dívida pública dos Estados Unidos se tornará insustentável aproxima-se rapidamente. A questão do endividamento do governo americano, das famílias e das empresas, né, bem como a desdolarização, foi um ponto inicial que eu toquei aqui desde o início do canal, mostrando que essa dívida se tornaria inadministrável, o que parece estar acontecendo agora. Esse banqueiro concluiu da seguinte maneira, abre aspas, é um penhasco, vemos o penhasco, já se passaram cerca de 10 anos, estamos indo a 60 milhas por hora, disse ele, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase. É simplesmente o maior banqueiro dos Estados Unidos, dando mais um aviso, pois eu já mostrei outros dele aqui. Mais claro que isso, impossível. O autor Nassim Taleb, que escreveu o best-seller Cisne Negro, disse em 29 de janeiro que vê os Estados Unidos caminhando para uma espiral mortal da dívida. Mais um escritor famoso de um best-seller falando o que todos nós já percebemos. E ele fez uma afirmação diferente. Ele disse o seguinte, abre aspas, precisamos que algo venha de fora, ou talvez algum tipo de milagre, fecha aspas. Vou repetir o que o escritor do Cisne Negro, que são eventos catastróficos, quem sabe o que significa o termo Cisne Negro, vou escrever o que ele disse. Vou repetir o que ele disse, abre aspas. Precisamos que algo venha de fora, ou talvez algum tipo de milagre, fecha aspas. Muito bem, o que ele está esperando que venha de fora? É mais um se juntando aos vários que estão vendo o óbvio. Surgiram várias notícias de que os jornais dos Estados Unidos estão em crise, como o Los Angeles Times e o Washington Post. As pessoas não estão se interessando mais pelas matérias veiculadas pela grande mídia. Algo estranho, ou pelo menos inusitado, está ocorrendo. Surpreendentemente, o JP Morgan Chase, que eu citei agora, o BlackRock e o State Street, 3 gigantes de investimento e administração de ativos, 3 gigantes colossais, deixaram a enorme aliança climática da ONU, que foi criada para combater o aquecimento global através de acordos de sustentabilidade corporativa.
3 gigantes simplesmente abandonaram a aliança climática da ONU: JP Morgan Chase, BlackRock e State Street, dos quais eu já falei tantas vezes aqui. A BlackRock e a State Street, que gerem bilhões de dólares em ativos, disseram que as iniciativas climáticas da aliança da ONU foram longe demais. Vou repetir, foram longe demais, expressando também preocupação com potenciais questões jurídicas. Esses movimentos acontecem no momento em que as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos e do mundo enfrentam uma forte pressão dos defensores dos consumidores, de acionistas insatisfeitos com o lucro e dos estados republicanos que questionam as suas políticas ESG, as políticas ambientais, sociais e de governança. ESG, ou ESG em português, estão sendo questionados profundamente no mundo inteiro e a maioria dos grandes players começou a pular fora. A Evergrande, uma empresa colossal do ramo imobiliário chinês, de que já falei aqui, está sendo liquidada. Na verdade, o mercado imobiliário chinês está falindo, e eu já comentei aqui várias vezes do impacto que isso tem também no mercado financeiro. É importante ter uma dimensão do que isso significa e seu impacto na economia chinesa e mundial. Kili Bass, fundador e diretor de investimentos da Heyman Capital Management, destacou numa entrevista à CNBC, no dia 5 de fevereiro, que o milagre econômico da China depende principalmente do setor imobiliário para impulsionar o crescimento. Ele disse assim, abre aspas, a arquitetura básica da economia chinesa está quebrada. Está quebrado porque era centrado no setor imobiliário. A maioria substancial do crescimento do PIB chinês foi proveniente do setor imobiliário e dos círculos concêntricos que cercam o setor imobiliário. Ele estava se referindo naturalmente ao mercado financeiro e a tudo aquilo que flutua em torno do setor imobiliário. E ele continua. E agora você está vendo uma reversão após uma ascensão não regulamentada e inabalável no mercado imobiliário. O setor imobiliário representa 70% da riqueza bruta das famílias da China e cerca de 25% do seu produto interno bruto, PIB, segundo o The Economist. Durante a entrevista, Bass discutiu a enormidade das dívidas imobiliárias da China, citando as da Evergrande e da Country Garden, as duas maiores incorporadoras imobiliárias chinesas, que juntas chegam a dever 500 bilhões de dólares. Eu também já comentei aqui sobre a situação da Country Garden. As duas devem 500 bilhões de dólares, sendo que a Evergrande está sendo liquidada e a Country Garden segue no mesmo caminho. Assim, ele concluiu, abre aspas, agora estamos vendo o colapso do setor imobiliário chinês, fecha aspas. Gente, isso é muito sério pelo efeito cascata que pode provocar na economia chinesa, como comentei aqui em vários vídeos, mas também a economia chinesa colapsando, o efeito cascata que vai provocar na economia mundial, principalmente tendo em conta que economias europeias e dos Estados Unidos não estão bem. Foi divulgado isso, agora vocês vão ter uma prova, foi divulgado que o Japão e o Reino Unido estão em recessão. Eles fecharam o segundo trimestre consecutivo de contração do PIB, colocando duas das maiores economias do mundo em recessão técnica, Japão e Reino Unido. Espera-se uma trajetória semelhante à Alemanha, França e Estados Unidos, que provavelmente serão os próximos, mas não necessariamente nessa ordem, além de diversos outros pequenos países que serão impactados nessa corrente, nessa cascata que ocorre na economia, efeito cascata.
Nos Estados Unidos, as estatísticas e a determinação de recessão são um tanto ambíguas, nebulosas, não muito claras. Quem determina oficialmente se os Estados Unidos estão em recessão é o Comitê de Datação do Ciclo de Negócios, subordinado ao Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, NBER, na sigla em inglês. É um grupo relativamente desconhecido de 8 economistas que decidem se oficialmente os Estados Unidos está em recessão ou não. Seus critérios não são transparentes e muitos acreditam que a contração da economia dos Estados Unidos já começou. E como eu mostrei, pela queda do volume de entrega de pacotes da UPS, provavelmente realmente já começou a recessão nos Estados Unidos. Entretanto, mesmo assim, os Estados Unidos continuam a permitir que o dinheiro dos seus contribuintes seja investido na China e financie sua expansão. Quem entendeu bem o vídeo 126 sabe bem por que o dinheiro dos contribuintes americanos é direcionado para a China comunista. Os fundos de pensões públicas americanas investiram cerca de 68 bilhões de dólares. Vou repetir, 68 bilhões de dólares nos últimos 3 anos, que terminaram no calendário deles em 30 de junho de 2023, de acordo com dados recentes de um grupo comercial apartidário chamado Future Union. Para surpresa de ninguém, os 2 estados que mais mandaram dinheiro para a China foram Califórnia e Nova York. Não foram apenas os fundos de pensão públicos dos Estados Unidos que se diversificaram para a China. Uma ampla gama de universidades e organizações sem fins lucrativos direcionaram fundos para Pequim. Eu já mostrei também aqui em vários vídeos a colaboração das universidades e dos meios acadêmicos ocidentais ao transferir para a China, sem muitos critérios, ou praticamente critério nenhum, know-how, conhecimento e uma colaboração bastante estreita. Vamos mostrar agora que também estão transferindo dinheiro. A Universidade de Michigan, por exemplo, mantém uma dotação que investiu 1,6 bilhão de dólares em 83 investimentos na China. A Universidade do Texas investiu 1,6 bilhão de dólares em 29 investimentos na China. A Universidade da Califórnia investiu 1,5 bilhão em quase 2 dúzias de investimentos na China. Das fundações notáveis com investimentos consideráveis em fundos privados relacionados com a China, há também a Fundação, por exemplo, MacArthur, a Fundação Carnegie e a Fundação Andrew Mellon, foram alguns dos que também figuram na lista como investidores na China. Quem manda na grana são os DGs, e eles determinam para onde ela vai. Simples assim. Vamos agora, então, falar do movimento da peça Bispo. Um comunicado de 7 de fevereiro, divulgado pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, CISA, busca, abre aspas, alertar as organizações de infraestrutura crítica, fecha aspas, sobre as tentativas da China de se infiltrar, interromper e destruir instalações vitais dos Estados Unidos. Eles dizem que a China pré-posiciona malware para ataques à infraestrutura dos Estados Unidos durante conflitos. Num trecho do texto da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, eles dizem o seguinte, abre aspas, os cyberatores chineses, patrocinados pelo Estado, estão procurando se posicionar previamente nas redes de TI para ataques cibernéticos disruptivos ou destrutivos contra a infraestrutura crítica dos Estados Unidos
no caso de uma grande crise ou conflito com os Estados Unidos, fecha aspas. Segundo eles, o malware foi concebido para lançar ataques cibernéticos destrutivos que colocariam em risco a segurança física dos americanos e impediriam a prontidão militar. Eric Goldstein, diretor executivo assistente de segurança cibernética da CISA, disse o seguinte, abre aspas, vale a pena notar que as informações que estamos divulgando com este comunicado refletem uma mudança estratégica na atividade cibernética maliciosa da China, de um foco na espionagem e roubo de propriedade intelectual para um pré-posicionamento para futuros ataques disruptivos ou destrutivos. Fecha aspas. Vejam que interessante que o Goldstein está a dizer. Ele está a dizer que a estratégia cibernética da China mudou de um foco de roubo de propriedade intelectual para um pré-posicionamento para futuros ataques disruptivos ou destrutivos. Essa mudança de estratégia, naturalmente, fala muito dos objetivos da China. Andrew Scott, diretor associado de operações na China, da CISA, disse que o esforço provavelmente tinha como objetivo dissuadir os Estados Unidos e seus aliados de interferir em um conflito pelo Partido Comunista Chinês, abre aspas, impedindo a tomada de decisões, induzindo pânico social e interferindo no envio de forças dos Estados Unidos, fecha aspas. Já o Eric Goldstein concluiu da seguinte maneira, esta ameaça não é teórica, é baseada em invasões confirmadas à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. E sabemos que descobrimos apenas a ponta do iceberg. Vou repetir. E sabemos que o que descobrimos é a ponta do iceberg, fecha aspas. Como pode ser visto, essa situação apenas confirma o que venho mostrando aqui há anos. O ataque, o catalisador ocorrerá pelos meios cibernéticos, porque eu venho mostrando há anos aqui a infiltração chinesa nos Estados Unidos, mas agora também eles poderão fazer por meios físicos, dado a infiltração através de imigração. O senador Marco Rubio, republicano da Flórida, comentou em suas redes sociais, ao citar aquele blackout de celulares vinculados a AT&T que eu falei, ele disse o seguinte, que embora não saiba o que causou a interrupção, ele sabe que, abre aspas, serão 100 vezes pior, esses ataques, naturalmente ele está se referindo aos ataques, será 100 vezes pior quando a China lançar um ataque cibernético contra a América às vésperas de uma invasão de Taiwan. E não será apenas o serviço de celular que eles atingirão, será a sua energia, a sua água e o seu banco. Fecha aspas. Incrível como eles demoraram para ver esta ameaça. As autoridades dos Estados Unidos deveriam ter agido há anos atrás, quando essa infiltração começou, e eu mostrei aqui. Parece que agora há vários avisos apenas com o intuito de se livrar da responsabilidade. Poder dizer assim para as pessoas, eu avisei, mas avisou quando já não havia nada a ser feito. Eu venho mostrando isso aqui há anos, e venho mostrando há anos essa resultante. Alguns documentos vazados expuseram as capacidades e alvos de hackers da China. A Associated Press confirmou em um relatório de 21 de fevereiro que os documentos foram originados, esses vazados, foram originados do fornecedor de segurança cibernética Aisun, com sede na China, conhecido como Anxun, em mandarim. Entre os documentos existem manuais de produtos, de uma linha de produtos que inclui ferramentas cibernéticas ofensivas e sistemas de spyware. O especialista em tecnologia
Chiang Yashi disse o seguinte, abre aspas, o incidente Aisun deveria, mais uma vez, lembrar a todos que a segurança da rede é segurança nacional. Há uma guerra sem pólvora e isso está acontecendo no cyberespaço. Fecha aspas. Essa guerra no cyberespaço já começou faz muito tempo. A consultoria conjunta de segurança cibernética é uma consultoria que inclui a National Security Agency, a NSA, o FBI e o Departamento de Energia. Eles trabalham juntos e também com vários outros parceiros menores, nacionais e internacionais, dos setores de inteligência e energia. Essa consultoria identificou a China como a principal ameaça às redes elétricas e infraestrutura dos Estados Unidos em seu relatório. Segundo esse relatório, os hackers chineses estão posicionados para potencialmente incapacitar a infraestrutura e redes energéticas dos Estados Unidos num cenário de guerra. Vou repetir, autoridades americanas de 3 agências importantes, como National Security Agency, FBI e Departamento de Energia, soltaram um relatório no início de fevereiro, reconhecendo que hackers chineses estão posicionados para potencialmente incapacitar a infraestrutura e as redes energéticas dos Estados Unidos no cenário de guerra. Essa ameaça, segundo eles, estende-se também para além das redes elétricas, abrangendo instalações de tratamento de água, sistemas de comunicações, oleodutos e gasodutos naturais e redes de transporte. Ou seja, se já estava ruim dizer que os hackers chineses podem danificar, ou incapacitar a rede elétrica, que já é péssimo, é terrível, não ficou suficiente. Eles ainda garantem que eles podem também fazer isso em instalações de tratamento de água, sistemas de comunicações, oleodutos e gasodutos naturais e redes de transporte. A Agência de Segurança Cibernética de Infraestrutura, CISA, alertou que esses ataques de ransomware e a infraestruturas críticas estão aumentando, visando principalmente sistemas de tecnologia operacional. Esses ataques não são apenas mais frequentes, mas também estão a crescer em sofisticação, muitas vezes recorrendo à inteligência artificial. Os hackers usando inteligência artificial, extremamente sofisticado. Além disso, a dependência da rede energética americana do GPS para temporização, monitorização e controle de geração de energia, transmissão e distribuição representa outra vulnerabilidade. Eu vou repetir porque esse é um dos caminhos prováveis do ataque. Vou repetir. A dependência da rede energética americana do GPS para temporização, monitorização e controle da geração, transmissão e distribuição de energia representa outra vulnerabilidade. A interrupção do GPS pode levar a apagões generalizados, perturbações econômicas, danos na infraestrutura e agitação social. O risco de um pulso eletromagnético na atmosfera também tem sido um cenário fortemente considerado, como eu já comentei aqui no vídeo, salvo engano, 125. Novamente, mais e mais avisos para fugir da responsabilidade de fatos que já parecem ser inevitáveis. Ficaram anos sem detectar esses riscos. Agora vem esta enxurrada. Shen Gong, 57 anos, um pesquisador nascido na China, foi preso por supostamente roubar tecnologias secretas comerciais desenvolvidas para detectar lançamentos de mísseis nucleares e rastrear mísseis balísticos e hipersônicos, de acordo com o Departamento de Justiça. Eu tenho evitado colocar muitas coisas aqui sobre
a espionagem chinesa roubando tecnologia americana, porque já virou rotina. Mas nesse caso aqui, eu quero realçar que ele roubou tecnologia para detectar lançamentos de mísseis nucleares e rastrear mísseis balísticos e hipersônicos. E o pior, o cara foi identificado, preso e depois foi libertado sob fiança de $2,5 milhões, com monitoramento de localização e toque de recolher após uma audiência em São José, na Califórnia. Você prende um cara desse e depois libera ele sob pagamento de fiança de $2,5 milhões. Outra coisa estranha, né? Pergunta-se como é que um funcionário de uma empresa de desenvolvimento, um pesquisador, arrumou $2,5 milhões para pagar de fiança. Tomara que encontrem ele novamente agora, né? Na Conferência de Segurança de Munique, foi revelado que 20 empresas, grandes empresas de tecnologia, fizeram um pacto para combater e rastrear origens de deepfakes nas eleições agora de 2024. São muitos países que terão eleição agora em 2024 no mundo. Essas empresas, comprometeram-se a prevenir o uso enganoso de inteligência artificial e localizar os seus criadores, ou seja, os criadores dos deepfakes. Deepfakes de candidatos políticos, autoridades eleitorais e outras partes interessadas importantes nas eleições desse ano estarão sob a lupa da Adobe, da Amazon, da Anthropic, da RM, do Eleven Labs, Google, IBM, McAfee, Meta, Microsoft, OpenAI, Snap, TikTok e várias outras empresas, inclusive o Twitter, né, agora chamado X. O foco específico desse pacto, dessas 20 empresas, está em áudio, vídeo e imagens gerados por IA, projetados para enganar os eleitores e manipular os processos eleitorais. Enfim, são essas empresas que vão dizer sobre vídeos e áudios o que é verdadeiro ou aquilo que foi manipulado e é falso. A importância da eletricidade, eu estou mostrando a vocês, não uma nem duas vezes, como um ataque à infraestrutura elétrica dos Estados Unidos é devastador. E mostrei agora esse relatório da consultoria conjunta, dizendo que um ataque à infraestrutura crítica poderá também pegar outros sistemas críticos de infraestrutura. Mas se pegasse apenas a rede elétrica, já seria uma coisa traumática. A importância da eletricidade na vida das sociedades é tão grande que o ex-diretor da CIA, James Woolsey, testemunhou perante o Senado dos Estados Unidos em 2015. Eu resgatei isso porque é importante. Ele testemunhou, esse ex-diretor da CIA, que se a rede elétrica da América fosse comprometida, se ela ficasse fora do ar por um período prolongado, como um ano, abre aspas, palavras dele, há essencialmente duas estimativas sobre quantas pessoas morreriam de fome, de inanição, da falta de água e da perturbação social. Uma estimativa é que dentro de um ano ou mais, 2/3 da população dos Estados Unidos morreriam. A outra estimativa é que dentro de um ano ou mais, 90%, vou repetir, 90% da população dos Estados Unidos morreria. Fecha aspas. São palavras de um ex-diretor da CIA, James Woolsey. Desculpe. Muito bem. Se ele diz que 90% da população dos Estados Unidos pode morrer apenas com o fim da energia elétrica por um ano ou mais, imagine se faltar energia elétrica, água e tantas outras coisas. Como se vê, não há necessidade de jogar bombas nos Estados Unidos
para matar 90% da sua população. A situação atual de vulnerabilidade dos Estados Unidos é um absurdo total. E, obviamente, o ataque é altamente provável. Em maio de 2024, na 77ª Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra, serão assinados o Acordo sobre a Pandemia e a nova versão do Regulamento Sanitário Internacional, conferindo à OMS poder ilimitado e de monopólio sobre os Estados-nação naquilo que se refere à saúde. Então, teremos a conferência de número 77, agora em maio, que está prevista em Genebra para assinar o acordo sobre a pandemia e a nova versão do Regulamento Sanitário Internacional. O chefe da OMS, Tedros, mostrou ser um verdadeiro vidente ao dizer o seguinte, abre aspas, ele disse taxativamente, abre aspas, haverá uma próxima vez. A história ensina-nos que a próxima pandemia é uma questão de quando vai acontecer e não de se vai acontecer. Pode ser causada por um vírus da gripe ou um novo vírus, ou pode ser causada por um novo patógeno que ainda nem conhecemos ou que chamamos de doença X. Fecha aspas. O camarada é um verdadeiro vidente. Bem, eles nem sabem o que vai causar a pandemia, mas já sabem que vai acontecer. Se esse plano seguir em frente e houver a adesão dos países a esse acordo em maio, estes perderão a autonomia para definir suas políticas de saúde se for declarada emergência global. Isso significa entregar à OMS a sua soberania em questões de saúde. A partir daí, tudo pode acontecer. Então, temos aí um marco temporal para um catalisador. Esse catalisador tem maio como seu ponto temporal, um marco temporal. Um pouco antes, talvez, um pouco depois, dependendo da conveniência. A França já saiu na frente, aprovando uma lei para punir críticos. O artigo 4º da nova lei, apelidado de artigo Pfizer pelos críticos, criminaliza a provocação para se abster de cuidados. De acordo com uma reportagem francesa do TKP, a lei, que foi aprovada no parlamento francês por 182 votos a 137, também criminaliza o, abre aspas, pedido para descontinuar ou abster-se de tratamento médico terapêutico ou profilático, ou seja, fecha aspas. Ou seja, você não pode pedir para não ter o tratamento. Tá? Vou repetir, criminaliza, abre aspas, o pedido para descontinuar ou abster-se de tratamento médico terapêutico ou profilático, fecha aspas, bem como o pedido para utilizar práticas apresentadas como terapêuticas ou profiláticas. Ou seja, você não pode se abster, não pode se negar àquele tratamento terapêutico ou profilático recomendado pelo médico ou pelo Estado, e também não pode utilizar práticas apresentadas como terapêuticas. Não pode fazer um pedido para usar outra coisa. Já perceberam, né? Então, lá, agora, é crime questionar. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos permitiu que a Academia Militar de West Point continuasse a considerar a raça nas admissões, quando recusou um pedido de liminar de uma organização sem fins lucrativos que se opõe a essa ação afirmativa. Entretanto, a linguagem utilizada na decisão da Suprema Corte indica que ela ainda poderá considerar o mérito numa data posterior, porque ela apenas afirmou a ausência de elementos para deferir a liminar. Ela não se pronunciou quanto ao mérito. Todavia, muitos viram nessa decisão algo preocupante. No Ocidente, praticamente não é noticiado o enorme movimento que os agricultores europeus começaram e que se alastrou por grande parte da Europa.
com tratores fechando vias, jogando esterco em prédios públicos, confrontando as forças de segurança, inclusive em Genebra, e falando alto, os agricultores estão deixando claro que estão fartos das regras emanadas da União Europeia. José Maria Castilha, um agricultor que representa o Sindicato dos Agricultores Espanhóis, disse o seguinte, abre aspas, queremos acabar com estas leis malucas que chegam todos os dias da Comissão Europeia, fecha aspas. Os agricultores europeus estão se manifestando fortemente. Infelizmente, isso praticamente não é noticiado. Nada que não se esperasse. Também, em termos de mídia, causou um grande impacto a entrevista que Tucker Carlson fez com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nessa entrevista, que já foi vista por milhões de pessoas, Putin começa fazendo um histórico da questão da Rússia e da Ucrânia e depois faz considerações de cunho geopolítico. Enquanto as agências dos Estados Unidos e suas forças armadas estão se ocupando em atender às exigências das políticas DEI, né, seus inimigos não operam nesses mesmos parâmetros. Né? Mostrar casos de espionagem chinesa roubando segredos militares, como eu disse, já se tornou até uma rotina aqui no canal. Até parei de trazer todos eles. Bem, ainda assim, recentemente um caso chamou a atenção porque os chineses estavam roubando segredos militares dos Estados Unidos para entregar ao Irã. É isso que chamou a atenção. Chineses roubando segredos para entregar ao Irã. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está acusando 4 cidadãos chineses. Eles teriam contrabandeado componentes eletrônicos dos Estados Unidos, através da China e de Hong Kong, para enviar ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é chamada IRGC, né, que é o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. E, como sempre, se levou mais de 10 anos para descobrir o que esses chineses estavam fazendo. O procurador-geral adjunto, Matteo Olsen, disse o seguinte, abre aspas, por mais de uma década, os réus supostamente orquestraram um esquema para contrabandear peças fabricadas nos Estados Unidos para a Guarda Islâmica do Irã e uma agência iraniana encarregada de desenvolver mísseis balísticos e UAV, veículos aéreos não tripulados, fecha aspas. Incrível, mais uma vez, como os chineses operam por décadas e ninguém pega nada. Parece aquele caso também do balão chinês que ficou uma semana andando nos Estados Unidos e ninguém viu nada. E tantos outros casos que eu já mostrei aqui. Né? Como eu já mostrei aqui diversas vezes, é incrível como os chineses operam nos Estados Unidos por décadas sem serem detectados e neutralizados. Óbvio que você que viu o 126 e os outros vídeos entende perfeitamente que essa sabotagem interna, partindo inclusive da comunidade de inteligência, é uma manobra da mão do DG. A China construiu uma base agora na Antártida, capaz de coletar informações de inteligência da Austrália e Nova Zelândia. A estação Kinling foi aparentemente projetada para estudar a ecologia local, com finalidade, claro, puramente civil, mas também pode ser usada para coletar inteligência. Um relatório publicado pelo think tank do Centro dos Estados Unidos, que é o chamado Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, afirmou o seguinte sobre essa base. Ela possui capacidades inerentes de dupla utilização, fecha aspas. Eu também já falei aqui várias vezes que os chineses usam esse artifício de tecnologias que aparentemente são para uso civil, mas que são de dupla utilização e assim eles impulsionam o seu poder armado. A localização de Kinling, a estação, também lhe confere proximidade com a estação McMurdo, liderada pelos Estados Unidos, a maior comunidade permanente habitada da Antártida, da qual também poderia
a estação chinesa obter informações. Como eu mostrei em vídeos anteriores, também o Texas não está nem um pouco satisfeito com o Biden no que tange à administração da fronteira com o México e a forma como eles deixam passar os imigrantes. O governador do Texas, Greg Abbott, invocou o direito constitucional do Estado à autodefesa devido à crise migratória, que ele considerou uma invasão. Parece que essa conscientização de que houve uma invasão já está bem clara, até mesmo para o governador do Texas. O governador observou que mais de 6 milhões de imigrantes ilegais, 6 milhões de imigrantes ilegais, cruzaram a fronteira sul sob a supervisão de Biden. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso é mais do que a população de 33 estados diferentes deste país, fecha aspas. A partir daí, uma série de confrontos começaram entre o Texas e Biden e a Suprema Corte, tendo o Texas recebido o apoio de 25 estados, que se dispuseram, inclusive, a enviar soldados da Guarda Nacional de seus respectivos estados para apoiarem o Texas. Até mesmo o presidente da Câmara, Mike Johnson, apoiou o Texas. Ele disse, abre aspas, eu estou com o governador Abbott. A Câmara fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiá-lo. O próximo passo? Responsabilizar o secretário Mayorkas. Escreveu, fecha aspas, escreveu Johnson no Twitter, né, X, no dia 24 de janeiro. Quando ele fala secretário Mayorkas, ele está se referindo ao chefe do Homeland Security, né? E ele disse que o próximo passo, depois de 24 de janeiro, era promover a responsabilização de Mayorkas, né? E realmente foi feito. Eles entraram com um processo de impeachment do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e acabou acontecendo. Mayorkas foi afastado. Com uma votação de 214 a 213, Mayorkas é o primeiro funcionário do gabinete a sofrer impeachment desde a década de 1870. Agora, é esperar para ver se esse antagonismo entre os estados conservadores, liderados pelo Texas, e Biden, se esse antagonismo vai se intensificar e escalar, ou se vão ser colocados panos quentes. Já de olho nessa questão do Texas, os imigrantes e contrabandistas, que são muito astutos, estão encontrando novos caminhos por outros estados. O México faz fronteira com 4 estados estadunidenses: Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. Repetindo, são 4 estados dos Estados Unidos que fazem fronteira com o México: Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. E os contrabandistas, agora de pessoas, estão entrando com mais volume pelo Arizona. Dados divulgados recentemente pela Alfândega e Patrulha de Fronteira mostram que, em dezembro, os agentes fizeram um recorde de 87.330 encontros com imigrantes ilegais nos setores de Yuma e Tucson. Esse recorde supera o anterior, que foi um mês ainda antes, em novembro. Um agente da fronteira que pediu anonimato disse o seguinte, abre aspas, esses contrabandistas são muito experientes quando se trata da mídia americana e estão cientes da mensagem que o Texas tem enviado de que não querem que eles passem por seu estado. Parece que, pelo menos em alguns casos, eles estão desviando algumas horas e atravessando onde sabem que não encontrarão qualquer resistência. No momento, esse lugar é o Arizona, especialmente o setor de Tucson, fecha aspas. Já o xerife do Arizona, Mark Lamb, disse o seguinte, abre aspas, é uma invasão. Nós vemos isso todos os dias. E se as pessoas acham que está ruim agora, espere, está prestes a ficar muito pior. Fecha aspas. Vejam que essa é uma opinião de um xerife do Arizona
que está ali no front, vivendo o dia a dia desse evento. Ele disse em dezembro que os imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira para o Arizona estão recebendo $5.000 em cartões presentes que valem dinheiro, junto com telefones celulares e passagens aéreas caras, todos pagos pelo contribuinte dos Estados Unidos. Aliás, em vídeos anteriores eu já falei isso e mostrei o questionamento de congressistas quanto a essas passagens aéreas pagas com dinheiro dos contribuintes. Então, o cara entra nos Estados Unidos, é um imigrante ilegal e ainda recebe $5.000, que corresponderia a R$25.000 mais ou menos, em cartão presente, conversível em dinheiro, telefone celular e passagem aérea. Bem, só não vê quem não quer o que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho que já está muito óbvio, muito claro, que é uma invasão, uma sabotagem interna, meticulosamente calculada, com todo o suporte material. O presidente do Conselho Nacional de Patrulha de Fronteira, Brent Jude, chamou a atenção para o aumento alarmante de homens chineses em idade militar que entram ilegalmente nos Estados Unidos. E o que ele vai dizer tem muito a ver com aquele relatório do FBI, daqueles 10 executivos sêniores que eu falei no início do vídeo. Ele disse o seguinte, esse aqui, o presidente do Conselho Nacional de Patrulha, Brandon Jude, ele disse o seguinte, abre aspas, na melhor das hipóteses, eles estão aqui em busca de uma vida melhor. Na pior das hipóteses, eles estão aqui por parte do governo chinês e se infiltrar em nosso próprio país. Fecha aspas. O total de chineses com essas características, ou seja, idade militar, solteiro, etc., o total de chineses com essas características que entraram nos Estados Unidos ilegalmente desde janeiro de 23 é de 64.979, ou seja, são quase 65 mil chineses jovens, idade militar, solteiros, que entraram nos Estados Unidos. 65 mil, um verdadeiro exército. Gordon Chang, pesquisador sênior do Instituto Gatestone, escreveu o seguinte, abre aspas, é quase certo que alguns migrantes são membros do Exército de Libertação Popular da China, fecha aspas. Eu já falei aqui em outros vídeos também que essa quantidade enorme de operadores dentro dos Estados Unidos, que lá já possuem equipamentos necessários, que são facilmente contrabandeados para dentro do território americano, são operadores profissionais, abastecidos com equipamentos e recursos para promover o cumprimento das suas missões. Os líderes europeus burocratas da União Europeia, naturalmente, aprovaram um pacto de migração apelidado de o suicídio da Europa, que poderá levar o continente europeu a ser inundado com até 75 milhões de novos migrantes. Ou seja, o que está ruim pode ficar bem pior. A Europa, que já recebeu milhões de imigrantes, agora se vê obrigada por uma comissão do Parlamento Europeu que aprovou uma lei a receber até 75 milhões de novos imigrantes. Essa comissão que aprovou a lei formaliza a distribuição de imigrantes aos Estados-membros da União Europeia e pune aqueles que se recusam a aceitá-los. Qualquer Estado da União Europeia, Estado-membro, que se negar a receber, será punido. Não é necessário pensar muito para ver que isso bate exatamente com os planos dos DGs. O coronel Earl Matthews, conselheiro jurídico sênior do major-general William Walker, que comandou a Guarda Nacional de Washington, D.C., no dia 6 de janeiro de 21, culpou o ex-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Mark Milley, por deixar o protesto sair do controle. Ele disse o seguinte, abre aspas, era Milley o tempo todo e eu não percebi. Milley estava manipulando tudo isso desde o início,
Fecha aspas. As pessoas demoram a perceber quem puxa as cordas e, assim, apontam para o lugar errado em suas análises. Por falar em protestos, houve manifestações contra o governo de Israel em Tel Aviv no final de semana passado. No sábado, dia 24, houve confronto entre manifestantes e polícia, com 21 pessoas presas. O ex-primeiro-ministro Ehud Barak convocou as pessoas a protestarem em frente ao parlamento, dizendo o seguinte: protestem, abre aspas, até que Netanyahu entenda que o seu tempo acabou e que o público já não confia nele, fecha aspas. Palavras do ex-primeiro-ministro Ehud Barak. Pelo jeito, a temperatura em Israel já está subindo internamente. O primeiro ser humano recebeu uma implante cerebral de chip pela empresa de Elon Musk, Neuralink. Vale a pena acompanhar os desdobramentos. Morreu aos 87 anos Jacob Rothschild, membro da dinastia bancária Rothschild, chefe da parte britânica da família. Recentemente, Lula comparou a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus, causando um atrito inédito com Israel. O primeiro-ministro Netanyahu convocou o embaixador do Brasil para uma reunião e depois Lula foi declarado persona non grata em Israel. O que não se pode subestimar de forma alguma é a força da comunidade judaica a nível mundial. Aqueles que estão no governo devem entender que não estão puxando uma briga apenas com o Estado de Israel, mas com toda a comunidade judaica no mundo, onde estão incluídos diversos mega investidores, como, por exemplo, os Rothschild. É necessário pesar, é necessário ter em mente que o contraponto a você deve vir de uma forma que você possa prever. Aqueles que fizeram esse movimento no governo, incluindo o presidente do país, talvez não tenham mensurado adequadamente o tamanho do problema. O Mossad está atento a isso tudo. A situação está escalando bastante. Está tudo muito claro, depois que vocês olham todos os vídeos do canal, inclusive o 126, fica tudo muito claro para quem quer entender, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O tempo urge, ele não para. Por isso, a orientação muito clara que eu tenho deixado a vocês: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não gastem mais energia com nécios. Tenham foco na missão. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização. Um grande abraço.